Olá, hoje iremos tratar da nossa imunidade, como aumentar a imunidade e maneiras úteis de fortalecer seu sistema imunológico e combater doenças, abordagens acomodativas para fortalecer sua estrutura resistente e evitar doenças. Atualizado, 15 de fevereiro de 2021. Como você pode melhorar sua estrutura invulnerável? No geral, sua estrutura insusceptível dá uma demonstração notável de protegê-lo contra micro-organismos causadores de infecções. Seja como for, às vezes não dá certo. Um germe ataca com eficácia e faz com que você seja eliminado. É concebível interceder nessa interação e erguer seu arcabouço insusceptível. Imagine um cenário em que você melhore a sua rotina alimentar. Leve certos nutrientes ou arranjos cultivados em casa. Faça outras mudanças no modo de vida na expectativa de criar uma reação invulnerável maravilhosa. Como você conseguiria lidar com o suporte de sua estrutura resistente? Aumentar sua invulnerabilidade é tentador, no entanto, a capacidade de fazer isso tem se mostrado complicada por alguns motivos. A estrutura segura é absolutamente isso, uma estrutura, não uma substância solitária. Para funcionar bem, requer equilíbrio e concordância. Ainda há muito que os especialistas não pensam sobre as complexidades e interconexões da reação insusceptível. Por enquanto, não há conexões diretas demonstradas dedutivamente entre modo de vida e capacidade de resistência aprimorada. No entanto, isso não significa que os impactos do modo de vida na estrutura resistente não sejam fascinantes e não devam ser considerados. Os especialistas estão investigando os impactos da dieta, exercícios físicos, idade, pressão mental e diferentes componentes na reação insuscetível, tanto nas criaturas quanto nas pessoas. Enquanto isso, as técnicas gerais de vida sólida são um bom presságio, pois provavelmente ajudam a capacidade de resistência e acompanham outras vantagens médicas comprovadas. Sua primeira linha de guarda é escolher um modo de vida sólido. Seguir as regras gerais de excelente bem-estar é o melhor avanço absoluto que você pode fazer para manter normalmente sua estrutura insusceptível funcionando de maneira adequada. Todos os aspectos do seu corpo, incluindo sua estrutura insusceptível, funcionam melhor quando protegidos de ataques naturais e reforçados por sistemas vivos sólidos como estes. Tente não fumar. Coma uma rotina alimentar rica em produtos da terra. Exercite-se rotineiramente. Mantenha um peso sólido. Na chance remota de que você beba bebidas alcoólicas, beba apenas com moderação. Tenha um descanso satisfatório. Encontre maneiras de evitar doenças, por exemplo, lavando as mãos regularmente e cozinhando carnes completamente. Tente limitar a pressão. Mantenha-se atualizado com todas as imunizações sugeridas. As imunizações preparam sua estrutura resistente para evitar doenças antes que elas se fixem em seu corpo. Incrementar a insusceptibilidade de maneira sólida. Numerosos itens nas prateleiras da loja garantem levantamento ou suporte de resistência. No entanto, a ideia de aumentar a invulnerabilidade realmente não tem rima nem razão lógica. Verdade seja dita, aumentar a quantidade de células em seu corpo, células insusceptíveis ou outras, não é realmente algo pelo qual vale a pena agradecer. Por exemplo, competidores que participam do doping sanguíneo, sugando sangue para dentro de suas estruturas para ajudar no número de plaquetas e melhorar sua apresentação, correm o risco de derrames. Esforçar-se para apoiar os telefones de sua estrutura segura é particularmente confuso à luz do fato de que existem vários tipos de células na estrutura invulnerável que reagem a tais inúmeros micro-organismos de vários pontos de vista. Em que células seria aconselhável ajudar em que número em particular? Até agora, os pesquisadores não têm a menor ideia sobre a resposta apropriada. O que se sabe é que o corpo está continuamente produzindo células seguras. Positivamente, ele produz um número muito maior de linfócitos do que pode utilizar. Os telefones adicionais se eliminam por meio de uma interação característica de morte celular chamada apoptose, alguns antes de perceberem qualquer atividade, outros após a vitória da luta.
Ninguém sabe o número de células ou qual é a melhor combinação de células de que a estrutura insusceptível precisa para funcionar em seu nível ideal. Parece haver, segundo todos os relatos, uma associação entre nutrição e resistência nos idosos. Um tipo de falta de alimento saudável que é chocantemente regular, mesmo em nações principescas, é conhecido como micronutriente insalubre. A fome de micronutrientes, na qual um indivíduo é inadequado em alguns nutrientes fundamentais e elementos menores que são obtidos ou aumentados pela dieta, pode ocorrer nos idosos. Indivíduos mais estabelecidos geralmente comem menos e frequentemente têm menos variedade em seus planos de controle de peso. Uma investigação significativa é se os aprimoramentos dietéticos podem ajudar os indivíduos mais experientes a manter uma estrutura mais resistente. Indivíduos mais estabelecidos devem examinar esta investigação com seu médico de atenção primária. Dieta e sua estrutura resistente. Como qualquer potência de combate, a resistência armada da estrutura anda de barriga para baixo. Heróis de framework seguros e sólidos precisam de um sustento excelente e normal. Os pesquisadores perceberam desde há muito que os indivíduos que vivem na miséria e estão desnutridos estão mais indefesos contra doenças irresistíveis. Por exemplo, os analistas não sabem se variáveis dietéticas específicas, como fontes de alimentos manejadas ou alto consumo direto de açúcar, terão influência desfavorável na capacidade invulnerável. Ainda há poucas investigações sobre os impactos do sustento no arranjo invulnerável das pessoas. Há alguma prova de que faltam diferentes micronutrientes, por exemplo, insuficiências de zinco, selênio, ferro, cobre, corrosivo fólico e nutrientes A, B6, C e reações de resistência à mudança em criaturas, conforme estimado no tubo de ensaio. Seja como for, o efeito dessas mudanças insusceptíveis de estrutura no bem-estar das criaturas é menos claro, e o impacto das lacunas comparativas na reação invulnerável humana atualmente não parece ser avaliado. Em suma, como você seria capaz de responder? No caso de você especular que seu regime alimentar não está atendendo a todas as suas necessidades de micronutrientes, talvez, por exemplo, você não se importe com vegetais, tomar um multivitamínico e minerais diariamente pode trazer outras vantagens médicas, além de qualquer potencial impactos vantajosos na estrutura insusceptível. Tomar megadoses de um nutriente solitário não. Mas não é realmente melhor. Melhorar a insuscetibilidade com especiarias e acessórios. Entre numa loja e descobrirá jarros de pílulas e arranjos naturais que garantem apoiar invulnerabilidade ou, em qualquer caso, ajudam o bem-estar do seu quadro seguro. Embora alguns arranjos tenham sido encontrados para ajustar algumas partes da capacidade insusceptível, até agora não há prova de que eles realmente reforcem a insuscetibilidade onde você está melhor protegido contra a contaminação e doença. Determinar se uma especiaria, ou qualquer substância, no que diz respeito a isso, pode aumentar a resistência é, neste ponto, uma questão excepcionalmente confusa. Os pesquisadores não têm a menor ideia, por exemplo, independentemente de um tempero que parece aumentar os níveis de anticorpos no sangue, estar realmente se beneficiando em grande parte da resistência. Estresse e capacidade invulnerável à medicação atual passou a ver o valor da relação firmemente conectada entre psique e corpo. Uma grande variedade de doenças, incluindo dores de estômago, urticária e até doenças coronárias, estão relacionadas com os impactos de uma pressão intensa. Apesar das dificuldades, os pesquisadores estão efetivamente contemplando a conexão entre estresse e capacidade insusceptível. Para uma determinada coisa, o estresse é difícil de caracterizar. O que pode dar a impressão de ser uma circunstância desagradável para um indivíduo, não é para outro. No momento em que os indivíduos são apresentados a circunstâncias que consideram desagradáveis, é difícil para eles avaliar quanta pressão sentem, e difícil para o pesquisador saber se a impressão emocional de um indivíduo sobre a medida da pressão é precisa.
O pesquisador pode apenas medir coisas que podem refletir a pressão, por exemplo, as ocasiões em que o coração bate a cada momento, exceto que essas medidas podem refletir elementos diferentes. A maioria dos pesquisadores que examina a relação entre estresse e capacidade de resistência, no entanto, não consideram um estressor inesperado e passageiro. Em vez disso, eles tentam concentrar estressores mais constantes e sucessivos, conhecidos como pressão contínua, por exemplo, que é provocada por associações com a família, companheiros e colegas, ou dificuldades de suporte para um bom desempenho no trabalho. Alguns pesquisadores estão explorando se a pressão contínua afeta negativamente a estrutura segura. No entanto, é difícil realizar o que os pesquisadores chamam de análises controladas em indivíduos. Em um exame controlado, o pesquisador pode transformar um e apenas um fator, como a medida de um sintético específico, e depois medir o impacto dessa mudança em alguma outra maravilha quantificável, por exemplo, a medida de anticorpos fornecidos por um tipo específico de célula de estrutura segura quando é apresentada a substância. Em uma criatura viva, e particularmente em um indivíduo, esse tipo de controle é simplesmente real, uma vez que existem tantas coisas diferentes acontecendo com a criatura ou indivíduo no momento em que as estimativas estão sendo feitas. Apesar desses problemas inevitáveis em estimar a relação entre o estresse e a invulnerabilidade, os pesquisadores estão ganhando terreno. Estar com frio dá a você uma estrutura fraca e segura. Praticamente toda mãe já disse: use um casaco ou ficará com um inseto. Ela está certa. Provavelmente não. A abertura para direcionar temperaturas frias não aumenta sua impotência à contaminação. Há duas razões pelas quais o inverno é uma estação de frio e gripe. Na época mais fria do ano, os indivíduos investem mais energia internamente, em contato mais próximo com outras pessoas que podem transmitir seus germes. Da mesma forma, a infecção da gripe permanece no ar por mais tempo quando o ar está frio e menos úmido. Seja como for, os cientistas continuam interessados nessa investigação em várias populações. Alguns testes com ratos recomendam que a abertura fria pode diminuir a capacidade de adaptação à contaminação. Seja como for, o que se pode dizer sobre as pessoas? Os pesquisadores realizaram testes nos quais os voluntários foram momentaneamente mergulhados em água fria ou investiram breves tempos de energia despojada em temperaturas abaixo de zero. Eles consideraram indivíduos que viveram na Antártica e aqueles em empreendimentos nas montanhas rochosas canadenses. Os resultados foram combinados. Por exemplo, analistas registraram um aumento nas doenças respiratórias superiores em esquiadores cross-country sérios que praticam totalmente negligenciados, mas não se sabe se essas contaminações são por causa do frio ou de diferentes componentes, como o exercício extraordinário ou a secura do ar. Uma reunião de cientistas canadenses que investigou muitos exames clínicos sobre o assunto e liderou sua própria pesquisa por razões de que não há razão convincente para se estressar com a abertura moderada ao frio, não tem nenhum impacto impeditivo na estrutura de resistência humana. Seria aconselhável você se embrulhar quando está frio lá fora? A resposta apropriada é sim no caso de você ser estranho ou no caso de ficar fora de casa por um período completo, onde questões como ulceração e hipotermia são um perigo. No entanto, não se estresse com a invulnerabilidade. Exercício, bom ou ruim para a imunidade? O exercício regular é um dos pilares de uma vida saudável. Ele melhora a saúde cardiovascular, reduz a pressão arterial, ajuda a controlar o peso corporal e protege contra uma variedade de doenças. Mas isso ajuda a impulsionar seu sistema imunológico naturalmente e mantê-lo saudável. Assim como uma dieta saudável, os exercícios podem contribuir para uma boa saúde geral e, portanto, para um sistema imunológico saudável. Então é isso, até o próximo vídeo. Não se esquece de dar o like para ajudar a darmos mais informações como estas.